esporte mais popular do Brasil, as principais notícias da semana não foram os craques ou as grandes jogadas. Não foram, não. Mais uma vez, a violência entre torcidas é assunto no mundo do futebol, com cenas de selvageria e mortes. O Esporte Fantástico investigou o submundo das brigas entre torcedores e descobriu que existem até regras para os confrontos. Eles preferem o campo de batalha ao dos estádios. Usam a paixão para disseminar o ódio. Os integrantes das organizadas se dizem torcedores, mas no lugar de apoio trazem vergonha ao futebol. Não dá para entender porque é uma rivalidade sem sentido. Eles programam uma briga antes mesmo de acontecer o evento. E depois você olha aqui, ó, e vê o hospital cheio de palmeirenses aí, olha. Meu filho só não está morto porque os policiais agiram a tempo. Em São Paulo, a preliminar do clássico entre Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Paulista foi uma guerra entre Gaviões da Fiel e Mancha Alviverde. Passou a torcida do Palmeiras. Não tinha ninguém com ferro armado. Cerca de 300 gaviões encontraram um número parecido de rivais às 10 da manhã na Avenida Inajar de Souza, a 11 quilômetros do Pacaembu. Depois de mais ou menos uns 5 minutos, passou a Gaviões e nisso uma Fiorino branca abriu as portas de trás, foi quando distribuiu armamento. A briga do último domingo escancara a audácia e o sentimento de impunidade destes integrantes de torcidas organizadas. A Mancha Verde seguia para o Pacaembu escoltada pela polícia e nem isso fez com que a Gaviões desistisse do confronto. Aí a polícia militar, eu ainda vi que tentou fazer uma barreira, mais ou menos ali naquele cruzamento. Só que na hora que os policiais fizeram o cruzamento, o pessoal da Gaviões já começou a atirar com arma de fogo, rojão. Aí a polícia acho que viu a diferença e saiu. Quando a polícia saiu foi quando a Mancha Verde veio para cima e eles se chocaram mais ou menos naquele farol ali. Foram 10 minutos de total falta de razão. Rojões, antes usados para saudar os clubes, viraram armas. Mastros, que um dia carregaram bandeiras, eram usados como lanças. E os gritos de torcida, abafados pelo som da morte. O palmeirense André Alves Lesso, de 21 anos, foi baleado durante o confronto e morreu com um tiro na cabeça. O assassinato do estudante de engenharia civil trouxe lamentos de uma parte e, por incrível que pareça, foi usado como troféu pela outra. Tudo leva a crer que a motivação desse confronto foi a morte do corintiano no final de 2011, que foi encontrado no Rio Tietê. O site de relacionamentos de uma facção que se auto-intitula Hooligans São Jorge, numa alusão à violenta torcida inglesa, exibiu a foto do palmeirense morto com os dizeres: justiça cumprida. Uma justiça que não afeta a quem deveria. Seu Antônio é pai de Douglas da Silva, o corintiano encontrado morto no Rio Tietê em agosto de 2011, após um confronto com a torcida do Palmeiras. O senhor se sente vingado? Eu não. Assim como também acho que o pai do palmeirense também não quer isso. Porque isso aí só gera mais e mais e mais. Um tem uma baixa, aí com certeza vai para vingança, né? E eu acho que não é esse o caminho. O caminho era todo mundo viver em paz. Paz que não existe no futebol há muito tempo. E exemplos não faltam. 1995, Palmeiras e São Paulo, final da Supercopa de Futebol Júnior. Na batalha campal que tomou conta do Pacaembu, os mesmos tipos de armas utilizados agora nas ruas de São Paulo foram usados por Adalberto Benedito dos Santos para matar Márcio Gasparim da Silva. Não é o revólver, não é a faca, não é o pedaço de pau, o pedaço de ferro, arma branca, arma de fogo, não é o carro. Não são eles que matam, não são eles que matam. O que mata é a impunidade.
Dona Norma perdeu o filho Paulo Sérgio Elias um ano antes, em 94, baleado numa avenida de São Paulo após a final do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Palmeiras. Vanderlei Ricardo Lopes, condenado a 12 anos de prisão pelo crime, aguarda o julgamento do recurso em liberdade. Saiu pela porta da frente sorrindo como se nada tivesse acontecido com ele. Está solto. Solto como os assassinos do filho do seu Antônio. Como a pessoa que matou a sangue frio Tiago Alves Leso. A polícia ainda não descobriu o autor, mas tenta evitar novas baixas. Em resposta ao confronto, entrou com autorização da Justiça nas sedes da Mancha Alviverde e da Gaviões da Fiel. Drogas, dinheiro e armas foram apreendidos. 4 palmeirenses e um corintiano acabaram presos. Computadores também foram levados e serão submetidos à perícia. A ideia é encontrar indícios de como as brigas são marcadas. O Esporte Fantástico apurou que, além das redes sociais, os embates são agendados via rádio, em contato entre os diretores das torcidas rivais, e obedecem a algumas regras. O uso de armas é proibido, tanto as de fogo quanto as brancas. O número de participantes deve ser equivalente, e quando um torcedor cai no chão, não pode ser agredido. Normas que foram totalmente esquecidas no último domingo, o que reforça a tese de vingança. Centenas de armas foram recolhidas após a guerra. E um palmeirense foi covardemente agredido com barras de ferro enquanto estava já indefeso no chão. Os 2 ou 3 rapazes com barra de ferro, mais ou menos desse tamanho, e ele tava assim, ó, com a mão na cabeça, e os caras dando na cabeça, nas costas, nas pernas, mas foi muita paulada mesmo. Sem dó. Sem dó, sem dó. Sem dó pra matar mesmo, né? Guilherme Vinícius Giovanelli Moreira resistiu por 2 dias. Morreu no hospital. Na lógica absurda desses torcedores, foram 2 palmeirenses mortos contra um corintiano em agosto do ano passado. Matemática que deixa um lado em desvantagem. Agora você imagine, no fim desse campeonato, no fim, é capaz de se encontrar ainda Palmeiras, Corinthians. Você já imaginou o que vai ser? Igual ao placar deste possível jogo, fica difícil prever a resposta. Está na hora de perguntar o papel dessas entidades aí, para que eles estão aqui? Se é para torcer ou para brigar? Os casos de Gasparim, Paulo Sérgio, Douglas, André e Guilherme dão direito ao cidadão de escalar a desconfiança na solução definitiva dos problemas. Algumas pessoas vão aguardar como torcedores, apoiando as ações, acreditando numa vitória. Outras vão agir como sempre fizeram, preparando-se para uma guerra sem previsão de fim. Quem sabe estas últimas mortes possam fazer a sociedade virar este jogo, para que o grito de gol do próprio time volte a dar mais prazer que o da agonia do adversário. A um jornal de São Paulo hoje, o ex-presidente de uma das uniformizadas do Palmeiras admite que as brigas acontecem sim, abre aspas, por diversão e pela adrenalina. E cabe aqui uma pergunta: quem financia as torcidas organizadas?